Meu irmão, minha irmã, com muita alegria e emoção, inicio aqui mais um Sol da Justiça ao meio-dia, um versículo das Escrituras Sagradas por dia. E nessa feita está sob o tema pentecostal, o tema específico. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. As últimas 3 lives contemplaram os 3 primeiros elementos desse tema. E hoje eu estarei encerrando debaixo do tema específico, Jesus voltará. E eu quero iniciar com uma oração em nosso favor. Eterno e bendito Deus, a quem nós agradecemos, louvamos e celebramos por ser o sustento, a fortaleza, o fundamento e a firme razão daquele e daquela que crê no Senhor, nos auxiliando a não temer o vale da sombra e da morte, porque o Senhor está conosco. Nós agradecemos toda essa bondade, essa misericórdia, essa graça que vem da vossa parte. E assim permaneça sendo o nosso escudo e o nosso grandíssimo galardão, a firme esperança da nossa alma, a vida eterna. Assim, nesta hora, apresentamos as nossas vidas, que possamos estar nessas condições. Assim, oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo que eu tenho para hoje está em Daniel, capítulo 12, e o versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Podemos dizer, a conclusão dos 4 elementos principais do tema pentecostal é que Jesus voltará. E muitas vezes, em muitos momentos, aqueles que são crentes e participam de uma igreja já se alegraram nas mensagens que Jesus voltará, porém muitas vezes nós não fomos ensinados ou não se discorreu de forma mais compreensível acerca do tema. Nós sabemos que Jesus voltará, mas quando? Em que momento? Qual o cenário? Às vezes nós não nos pegamos pensando acerca disso. Às vezes nós fazemos igual os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ficamos atônitos, olhando para os céus, Jesus ascendendo, subindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, Jesus subindo. Mas Deus ele sempre envia a sua palavra como mensageiro aos nossos corações para nos orientar, porque nós estamos olhando para as nuvens do céu. Mesmo Jesus que subiu aos céus, ele há de vir como nós o vimos subir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos e nós cremos pela fé, pelos olhos da fé, nós vimos que o nosso Cristo foi assunto aos céus, mas nós também devemos crer que Ele voltará, porque senão, qual é o sentido da nossa fé? Qual é a razão da nossa crença, da nossa fidelidade, submissão, negar-se a si mesmo? Que razão é se todas as coisas se acabam por aqui? Qual razão é se a nossa vida é simplesmente, somente material, temporal? Mas nós devemos ter a mesma esperança que está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Nós esperamos do céu a seu Filho Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos ir à nossa pátria celestial, porque nós não temos aqui cidade permanente. Louvado seja Deus. Essa deve ser a nossa esperança e a firme razão do nosso coração. Isso é que nos auxilia e estimula a sobrepujar, a superar, a resistir no meio de toda dificuldade, de todo imprevisto e de todos os problemas que são próprios da natureza dessa vida material, dessa vida efêmera, passageira. E aqui em Daniel capítulo 12, versículo 1, está se amarrando e encerrando a conclusão de visões proféticas. Nós temos nesse livro 2 separações.
duas vertentes. A primeira é de ordem histórica e a segunda é de ordem escatológica. Ou seja, o ensino acerca das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E está se encerrando, se amarrando a visão escatológica de Daniel aqui. E está dando uma segurança para os servos e as servas de Deus. Que naquele tempo, e dentro desse versículo você tem uma divisão acerca da plenária, da totalidade dos acontecimentos escatológicos, e você está tendo a segunda parte, que é acerca da doutrina soteriológica, né? A doutrina que a salvação garante, e em segundo momento, dentro dessa doutrina do que a salvação garante, você tem o teor escatológico, que é acerca do livramento que Deus fará em favor de todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida. Maravilha, glória a Deus. Hoje, às vezes nas igrejas, você nem escuta mais ouvir acerca do livro da vida. Mas está aqui constado que quem irá livrar-se do tempo mau, da área escatológica, que é chamado de grande tribulação, quem será livrado desse período de grande tribulação, que aí você tem a interpretação mid-tribulacionista e pré-tribulacionista, de que essa grande tribulação, ela dura, no pré-tribulacionismo, ela dura 7 anos, e você tem no mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo, que ela dura só 3 anos e meio, essa grande tribulação. Ela é um período compreendido só de 3 anos e meio. E você tem o pós-tribulacionismo também, é que a igreja passa por todo esse período de grande tribulação, e que o livramento baseado em um dos termos gregos utilizados no contexto do arrebatamento da igreja, né, que é esse livramento que Deus dará ao seu povo, parousia, que é o meio pelo qual se traz a presença do Senhor, né? Então, o pós-tribulacionismo interpreta que a igreja passará por todo o período da grande tribulação, né? E que por meio disso daí é que se dará um encontro da igreja com o seu Senhor, né? Louvado seja o nosso Deus. Mas o que importa é que a intenção de Deus é guardar os seus servos e servas. E de acordo com aquilo que eu adotei no meu coração, no meu entendimento e crença de fé, baseado, é claro, na plenária das Escrituras Sagradas, quem me conhece sabe, eu gosto de interpretar de acordo com a própria Escritura. Aí sim eu vou ver se tal corrente teológica cabe para mim acreditar, para mim adotar como convicção e como vertente teológica, né? Eu cheguei à conclusão de que o Senhor livrará o seu povo da grande tribulação. Eu adotei o mesotribulacionismo. De praxe, as Assembleias de Deus elas adotam o pré-tribulacionismo, que Cristo livra o seu povo antes da grande tribulação, que é compreendido o período de 7 anos. No meu entendimento, será livre do período de 3 anos e meio final, que é o verdadeiro período da grande tribulação. Tá? Eu tenho uma lives lá no Facebook, no YouTube, no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras. Eu trato acerca disso daí. Por que eu entendo dessa forma? Mesotribulacionismo está lá as pontuações escriturísticas, os versículos bíblicos estão ali, os textos que eu cheguei à conclusão disso. Mas ao final, olha só o que diz aqui. Nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Irmãos, esse tempo haverá. O princípio das dores estão apontando a veracidade dessa palavra. Quando você vai em Lucas capítulo 21, versículo 11, diz: e haverá vários lugares, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Pestilências, meus irmãos, olha a pandemia aí, olha essa praga. Nunca houve uma semelhante a essa que atacasse a totalidade do globo da Terra. Os 6 continentes estão sendo atacados e acometidos por meio dessa pestilência. Procura na história quando houve uma global. E estão vindo outras, sim, estão vindo e vão vir. Olha o nível de terremotos, irmão. Dá uma estudada, pesquisa. Sai da novela, sai de ficar ouvindo só jornalismo. Vai pesquisar, faz a tua pesquisa. Pesquisa como aumentou o número de terremotos e o número de coisas espantosas acontecendo. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo esse tempo chamado princípio das dores. Pela Bíblia, de acordo com o sermão escatológico de Cristo Jesus, que em Lucas começa no capítulo 21 e em Mateus no capítulo 24,
que é a seção chamada Princípio de Dores, você vai ver que o princípio das dores começou no ano 70 depois de Cristo. E ele está culminando ao seu final nesse tempo nosso agora. Olha a pestilência. Pestilência é grande praga. É algo que assola sobre a face da terra. Nunca houve uma doença que fizesse isso, mas agora está tendo. Isso são sinais. Sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, diz que... Parece que é o versículo 31 ou 32, lá diz o seguinte: e haverão grandes sinais no céu e na terra. Cristo está dando os sinais para nós. Deus está dando os sinais para nós. O Espírito Santo está alertando o nosso coração que são sinais de Deus. Porém, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os irmãos... ali. E Cristo aponta isso para nós, para os nossos corações, para nos alertar, para que nós possamos abrir a nossa compreensão e entendimento e ampliar os horizontes dos olhos, para que nós venhamos ter esse grande livramento da parte de Deus. Por isso que lá no capítulo 12 de Daniel diz: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Maldiçoso, obrigado, viu, por esse carinho, está participando conosco aí. Nós temos essa rica promessa desse livramento. Quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, João atesta que da parte de Deus ele recebeu a mensagem do Espírito Santo, dizendo: olha, mas como não negaste o meu nome e guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Ali tribulação é triplices do grego, e a intenção ali, a compreensão é de um cerco se fechando, de uma pressão que vai havendo, e nós sabemos que todas as pessoas da face da terra estão sentindo essa pressão. Se não sentissem, muitos não estariam com medo, com depressão, tremendo dentro dos seus lares, trancados. E outros muitas vezes inseguros de estar até com seus entes queridos. Se não houvesse essa pressão, as pessoas não estariam com esse medo. Se não houvesse essa pressão, as pessoas não estariam todo dia sagradamente em frente à mídia, assistindo e procurando colher e saber do que está acontecendo ao redor do mundo. E isso aumentou. Porque a pressão, o cerco está fechando. Mas eu e você temos essa promessa. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Sabe como é que muitas vezes Deus vai fazer esse livramento? Sabe como é que vai acontecer esse arrebatamento para mim e para você? Muitas vezes por meio da morte. É uma palavra dura. Mas Deus utilizará essa morte para nos livrar das coisas terríveis, das quais nunca houve e jamais haverá semelhante. Será a morte que Deus utilizará para nos livrar. E outros vão se livrar por meio do arrebatamento. Sim, isso é bíblico. Você vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiveram vivos serão arrebatados. Arrebatar, o termo grego lá, se não me engano, parece que é arpadzo. Significa removidos com violência. Ou seja, arrancado aquilo que é precioso para Deus, a encontrar o Senhor nos aires. E assim estaremos sempre na presença do Senhor. A grande intenção do Evangelho não é dar vida aqui na terra, não. Pela presença do Senhor vem esse refrigério e nós somos ajudados a viver e conviver sobre a face da terra. Mas o propósito último da palavra de Deus é nos dar a vida eterna. O Evangelho é para nos dar a vida eterna, porque é essa vida eterna que nós havíamos perdido ali no Jardim do Éden, quando nós desobedecemos a Deus, e depois, pela nossa reiterada desobediência a Deus, mesmo contemplando os céus e a terra, mesmo aqui os padrões morais estando em nós, e nós conhecendo e sentindo eles, nós rejeitamos. Então o Evangelho vem nos orientar para que nós possamos alcançar esse grande livramento. Jesus voltará. Quando você vai em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: porque para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E o Senhor não retarda a promessa da sua vinda, mas Ele é paciente para com todos, não querendo que ninguém se perca, antes que todos venham ao conhecimento da salvação. Meu irmão, minha irmã, vamos aproveitar esse tempo, vamos invocar, confessar o nome do testemunho dele na nossa vida, levar essa mensagem para alguém como testemunho a todas as nações, como foi ensinado em Mateus capítulo 24, e esse evangelho do reino será pregado, e aquilo lá está na seção do princípio das dores, versículo 1 parece que até o versículo 12 mais ou menos, ou é o 14,
Lá diz sim, em testemunho a todas as nações. E quem é que vai dar esse testemunho? É eu e é você. Deus está dando todas as condições. Olha as mídias sociais aqui nos possibilitando isso. Transmitir a mensagem da palavra de Deus. Ou essa facilidade que está no nosso país, meu irmão. De irmos às ruas, pregarmos o evangelho, entregarmos um folhetim evangelístico, cantar um louvor da nossa casa para o vizinho ouvir. Olha essas condições que Deus está dando para mim e para você. Aproveitemos o tempo, como diz o pastor Jairo. Vamos aproveitar o tempo, porque vai chegar tempo que nós vamos querer ter tempo e não haverá mais tempo. E nós vamos ansiar pelo tempo. Vamos aproveitar e vamos conservar a nossa alma, o nosso coração, nossa perseverança nessa esperança. Jesus voltará. Mesmo que o nosso corpo desça ao pó da terra, Jesus voltará. Mesmo se nós estivermos vivos e a coisa estiver ficando difícil, Jesus voltará. Eu quero orar por mim e por você, eterno e bendito Deus. Agradecemos por essa hora, por esse momento, pela vossa palavra que é orientadora, para consolar os nossos sentimentos por meio da compreensão e entendimento dos planos divinos e eternos e soberanos que o Senhor preparou para todo ser humano, principalmente concedendo a oportunidade de salvação que há no teu bem-amado Filho, isento de méritos humanos e totalmente pautado nos méritos santos e sacros do teu bendito Filho, e comunicado aos nossos corações pela presença do Espírito Santo e pela palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é uma palavra inspirada pelo teu Santo Espírito. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, não deixa nós ficarmos para a hora da grande tribulação, a grande tentação, mas ajuda a nossa alma e ajuda-nos a consolar-nos no meio da enfermidade, no meio da doença, até no leito da morte, e ajuda também a confortar-nos e consolar-nos nas horas difíceis que hão de vir sobre a face da terra. Livra-nos, Senhor, do tão grande mal que há, e ajuda-nos a esperar a tão bem-aventurada esperança, a aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem nós oramos e agradecemos tudo por fé, no nome santo, sacro e bendito do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando, concedendo a nós êxito e vitória no nome do Senhor Jesus.